Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula de número 27, Ligações Químicas. Galera, nessa aula de número 27, estaremos trabalhando alguns conceitos introdutórios sobre ligações químicas, beleza? Por que elas se formam, por que as coisas se ligam... Desculpa, esbarrei aqui na câmera. Por que elas se formam, por que as coisas se ligam, tudo isso nós vamos estar hoje vendo e aprendendo nessa aula de número 27. Pessoal, a primeira coisa que nós precisamos começar essa aula de número 27 é quebrando o tabu, tirando o mito, beleza? Alguns livros eu já vi que falam que existem dois tipos de ligações químicas. E quais são esses tipos de ligações químicas que os livros nos falam que existem? Falam que são as ligações químicas do tipo interatômica e as ligações químicas dos tipos intermoleculares. Pessoal, não existe ligações químicas intermoleculares. Existem interações químicas intermoleculares. Beleza? Interações químicas acontecem entre moléculas. As moléculas, elas não se chegam a ligar, que nem até o final dessa aula nós estaremos aprendendo. Elas chegam a somente interagir uma com a outra, tá? E as ligações químicas acontecem com os átomos, beleza? Então, interações químicas é entre moléculas e ligações químicas é entre os átomos. Nessa playlist que eu estou começando hoje, nós vamos falar de ligações químicas. Nas interações químicas, nós vamos falar só num curso de terceiro ano. Embora a maioria das escolas veem interações químicas no primeiro ano. Ah, mas por que então que eu estou passando só lá na playlist do terceiro ano? Pessoal, é simples. Eu vou passar as interações químicas mais pra frente, porque eu acho que elas têm muito mais a ver com química orgânica do que com o assunto que nós estamos aprendendo por agora. E senão vai chegar lá na química orgânica, a galera vai precisar ficar voltando aqui nessas aulas de ensino médio primeiro ano. Então eu não acho que é legal, né, nós ficarmos trabalhando em cima disso agora. Beleza? Então, pessoal, então dados os recadinhos, quebrado o tabu, né, eu vou responder aquela perguntinha. Por que as coisas se ligam? Porque tudo no universo não pode ficar do seu estado natural. Quase tudo, galera, que nós encontramos na natureza, não encontramos da forma pura, beleza? Quase tudo tá ligado com alguma coisa, tem alguma coisa enfurnada ali no meio. Então, olha essa definiçãozinha que eu escrevi aqui para vocês. Tudo no universo tende a uma diminuição de energia no sistema. Olha, observem que eu gravei a palavra energia. Então, já começamos respondendo a nossa pergunta por aqui, entendeu? Por que as coisas se ligam? Para diminuir a energia do sistema. Se não fosse por causa disso, não teria o porquê das coisas se ligarem. Beleza, pessoal? Então, por esse motivo, as coisas elas tendem a se ligar no universo, tá? Para diminuir a energia do sistema. Só que, galera, olha aqui o que continua dizendo essa definiçãozinha. E para isso, às vezes é preciso ganhar um pouco de energia. Ora, como assim? Que coisa estranha ganhar para energia, mas não tende a perder energia? Olha só. Então, se a gente continuar lendo aqui, né, se continuarmos lendo, é o seguinte: e para isso às vezes é preciso ganhar um pouco de energia para perder uma quantidade grande de energia, né? Quantidade grande de energia. Então, pessoal, as coisas se ligam para perder energia. Mas às vezes nós precisamos fornecer um pouquinho de energia para depois ser liberada uma energia gigantesca em kJ por mol. Vamos ver duas definiçãozinhas, uma delas da física e uma delas da química, que depois nós levaremos a fundo esse curso, beleza? Mas aí vocês vão entender melhor essa ideia. Eu sei que deve estar um pouco confuso ainda, mas já vai clarear essas ideias. Para nós falarmos de Joule, nós precisamos fazer a primeira definição do que é trabalho, que é representado pela letra W na física. Galera, imagina esse bloquinho aqui numa superfície qualquer. Se você exercer uma força sobre esse bloco a ponto dele conseguir deslocar a uma distância d, nós dizemos que esse conjunto realizou um trabalho, beleza?
Então, esse conjuntinho de aplicar uma força sobre um objeto qualquer e esse objeto se deslocar a uma distância d, nós falamos que realizou um trabalho, beleza? Olha, a força é dada em Newton, né? E a distância é nos dada em metro, certo? Então, é o conjunto dessas duas coisinhas, Newton por metro, forma um joule. Então, o que é o joule? Joule é a capacidade que um corpo tem de realizar um trabalho, beleza? Então, um joule, ele também pode ser expresso em newtons por metros. Beleza? A segunda definiçãozinha que eu queria falar para vocês aqui é mol. Mol é quantidade de matéria. Beleza? Qualquer coisa que nós conseguimos pesar, né, tem mols lá dentro. Só que nós teremos uma aulinha exclusiva para falar só de mol, mas por enquanto eu quero que vocês saibam que mol é a unidade que contabiliza átomos e moléculas e íons e qualquer outra coisa. Beleza? Por que eu falei de trabalho? Por que eu falei de mol se o assunto é ligações químicas? Justamente para falar desse diagramazinho aqui. Então imagina só que nós temos aqui o sódio em seu estado fundamental e o cloro também em seu estado fundamental. Aí algumas pessoas devem estar se perguntando: que raio de estado fundamental que é esse? Esse é o estado aonde que ele é encontrado igualzinho na tabela periódica, beleza? O sódio lá com um elétronzinho na camada de valência e o cloro com 7 elétronzinhos na camada de valência. Belezinha? Então, pessoal, quando nós fornecemos uma energia, uma certa quantidade de energia para essa criança aqui, né? Quando nós fornecemos uma certa quantidade de energia, nós teremos as carguinhas Na+, e também as carguinhas Cl-. Tranquilinho até aqui, pessoal? Todo mundo tá entendendo? Facinho, né? Só que, olha só, para sair do seu estado fundamental e chegar até a espécie Na+, e Cl-, precisou ter um ganho de energia, certo? Olha o tamanhozinho do deslocamento que nós tivemos aqui. Beleza? Desse diagrama até aqui. Esse ganhozinho de energia gera tudo isso daqui de perda de energia. Então, a energia final, que é dada em kJ por mol, vai ser da espécie NaCl, vai ser bem menor do que das espécies no estado fundamental Na+, e Cl-. Tranquilinho, pessoal? Então, por esse motivo é que as coisas se ligam, tá? Então, pessoal, nós podemos dizer que as cargas iônicas são responsáveis pelas ligações químicas. Mas aí pode ter uma galera que fala, mas não tem espécies que não são iônicas e mesmo assim elas fazem ligações químicas. Ótimo, fazem, mas íons é aquela espécie que ela tem ou excesso de cargas negativas ou excesso de cargas positivas, negativas. Nós já falamos sobre isso, beleza? E são essas cargas, independente se é um momento de dipolo ou se é a nuvem toda deslocada, né, que nem nós já vimos na aula passada, que são as responsáveis pelas ligações químicas. Tranquilo, pessoal? Então tá bom, facinho, né? Agora, pessoal, vou mostrar para vocês um outro gráfico que ele explica mais detalhadamente sobre as ligações químicas. Vejamos aqui, então, esse esboçozinho aqui. Espera aí que eu vou aumentar o suporte e vocês vão conseguir enxergar o gráfico por inteiro. Agora ficou legal, né, pessoal? Agora a gente consegue ver tudo bonitinho. Então, olha só. Nós temos aqui um gráfico onde que Y representa as energias dadas em kJ por mol, beleza? E aqui nós temos um gráfico que representa a distância. Aí as pessoas devem estar se perguntando assim, que gráfico que é esse? Não tem nada além de um tanto de bolotinhas aí espalhada. Tudo bem, vamos entender, vamos dar vida a esse gráfico agora. Imagine que esses dois pontinhos pretos aqui, onde minha caneta está apontando, sejam dois átomos. E esses átomos eles têm uma certa energia que é dada igual a essa curva do sistema. À medida que esses átomos vão se aproximando um do outro, a energia do sistema tende a caindo, e aqui não ficou muito certinho, mas ela tende a cair. Certo?
e ela tende a cair. E ela tende a cair, ela tende a cair, ela tende a cair, até um ponto onde esses átomos vão estar tão unidos que a energia vai ser mínima no sistema. Certo, pessoal? Só que o que aconteceria se esses caras continuassem ficando juntos? Então, se eles continuassem juntos, ela ia aumentar, e ela ia aumentar, e ela ia aumentar, e ela ia dar um boom, e ia subir até um patamar muito alto de energia. Então, pessoal, por que disso? Né? Observem que aqui os átomos eles estavam mais separadinhos. E à medida que foi rolando uma atração entre eles, né, eles foram juntando, até chegar um pontinho aqui embaixo, aonde, né, eles têm a máxima atração possível, né? Então, neste pontinho aqui de baixo, nós dizemos que os átomos têm a máxima atração, beleza? Por isso que as coisas do universo não saem juntando loucamente para se formar uma grande sopa. Por quê? Quando os átomos eles se juntam demais, há um ganho excessivo da energia do sistema. E olha, observem que a energia aqui ela fica bem maior do que a energia do sistema inicial. Beleza, pessoal? E isso daqui, galera, essa energia ela pode variar de acordo com as ligações feitas com o tamanho do comprimento de ligação. Então vamos supor, né, que um átomo ele tenha maior comprimento de ligação. O que é esperado? Que ele tenha um outro gráficozinho acima desse. Ah, mas por quê? Já que ele tem um maior comprimento de ligação? Simples, vai estar rolando uma menor atração. Então teria o mesmo formato, só que porém o gráfico estaria mais acima. Belezinha, então, pessoal. Então, um átomo, né, duas espécies, uma nova molécula, né, vamos colocar aqui, nova espécie, ela teria uma máxima atração com uma energia um pouco maior, né, do que aquele que consegue ficar mais juntinho. Tranquilo, pessoal? Entendido essa questão, então? Foi facinho, né? Aqui eu só coloquei um bolotão um pouco maior para vocês saberem que eles estão bem juntinhos, bem agarradinhos um com o outro. Tranquilo? Facinho, né? Então tá bom, vamos continuar. Galera, então quando isso acontece, né, nós temos basicamente resumido essas duas situações. Aqui nós temos o átomo número 1 e aqui nós temos o átomo de número 2, certo? Quando o núcleo desse átomo começa a atrair esses elétrons desse outro átomo e esse núcleo começa a atrair esses outros elétrons, por que disso? As cargas opostas elas vão se atraindo, beleza? Quando nós temos essa situação aqui, nós temos então o que nós chamamos de ligação química, ou seja, esse núcleo está atraindo os elétrons desse átomo e esse núcleo está atraindo os elétrons desse lado, e há aqui um entrelaçamento, né? Há aqui digamos assim, uma química entre esses dois carinhas aqui. Beleza? Então, pessoal, isso daqui, como nós sabemos que rolou uma ligação química, é simples. Lembra na aula passada que eu mostrei para vocês nas TICs que há um aumento, que as nuvens eletrônicas elas estão deslocadas para um lado, estão para outro? Quando, galera, rola as ligações químicas, né, há um aumento da densidade eletrônica. Aquelas nuvens que nós vimos nas aulas passadas, elas simplesmente ficam mais volumosas e dessa maneira nós sabemos que rolou uma ligação química. Beleza, pessoal? Para facilitar os nossos estudos, na química estudam 3 tipos de ligações químicas: metálicas, iônicas e covalentes. Dentro de cada subitem desse, nós vamos destrinchando mais a matéria. Beleza? Então tá bom. Fiquem na sequência então, que nós começaremos a ver ligações metálicas, saberemos por que alguns materiais são condutores ou não e o que acontece com as estruturas desses átomos. Beleza então, pessoal? Então tá bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Muito conteúdo, muitas informações, eu sei, né?
Mas se for possível, veja e reveja as aulas quantas vezes vocês quiserem. Convido a vocês a assinarem o nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Nossas aulas estão passando por melhorias, estão sendo regravadas. E por fim, espero que vocês gostem bastante. Deixem seus comentários, deixem suas críticas, suas dúvidas, para continuarmos crescendo cada vez mais. Beleza? Então tá bom, meu abraço e até já!